Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal MicroMinds. E no vídeo de hoje nós iremos começar uma nova série aqui no canal. Nós iremos começar a série de sistemas digitais utilizando FPGAs. Hoje iremos basicamente dar uma introdução do conceito de sistemas digitais e do que é um FPGA e começar um simples projeto para ambientação. Dito isso, peço para que vocês, por favor, se inscrevam no canal. Não esqueçam de ativar o sininho de notificações para sempre receber a notificação para o próximo vídeo. E não esqueçam também de deixar os comentários com um possível feedback ou ideia de um conteúdo. Então, após a vinheta, nós vamos dar início ao conteúdo. Então, pessoal, o que é um sistema digital? Bem, a gente está vendo lá com a aula de eletrônica digital, o que é um bit, como funciona o entendimento de um computador e como funciona os componentes que trabalham de forma digital e tudo mais. Um sistema digital é basicamente isso. É basicamente um computador, é basicamente um dispositivo que trabalha com sinais digitais. Sejam, por exemplo, portas AND, portas flip-flops, conjunto de circuitos combinacionais ou circuitos sequenciais para formar, assim, o que a gente entende de um sistema digital. E o FPGA para eletrônica ele é um dispositivo muito interessante para aplicação de sistemas digitais. Por quê? Bem, para isso a gente entender o que é FPGA. E o Wikipedia ele vem com uma definição muito interessante. O FPGA ele é, numa tradução livre para português, é arranjo de porta programável em campo, que em inglês é Field Programmable Gate Array. Então, basicamente, o que tudo isso que no Wikipedia quer dizer? O FPGA, ele é um de transistores, isso aí já é questão de ter um conhecimento um pouco de eletrônica analógica, em que a partir de uma linguagem de descrição de hardware, a gente consegue fazer uma conexão entre componentes eletrônicos, através do que a gente escreve em código, e forma assim os digitais que a gente quer. Por exemplo, uma porta AND, uma porta OR, um flip-flop, um multiplexador, um circuito gerador de clock. Através disso, o próprio chip ele se rearranja para reproduzir esse sistema digital. Então, basicamente, ele funciona dessa forma. Ele é feito basicamente quando a gente quer produzir um sistema digital para uma aplicação específica, um hardware específico. Então, por exemplo, quando uma empresa ela está fabricando um microcontrolador, uma arquitetura, eles desenvolvem primeiro todo o circuito digital em FPGA, usando a descrição de hardware, o seu funcionamento para assim, a essa descrição de hardware, ser levado para a fabricação. Isso é um exemplo. Ou, por exemplo, utilizar FPGAs em diversas placas. Um exemplo, o ar-condicionado, que possui o FPGA com um hardware desenvolvido para receber a comunicação que está sendo carregada através do controle remoto para poder controlar o ar-condicionado, ativar o compressor, a temperatura que tem que atingir e tudo mais. Então, basicamente o FPGA ele é bem amplo no quesito de aplicações, porque você pode basicamente descrever um circuito. Um exemplo muito conhecido por entusiastas, por exemplo, é o Mister FPGA. E o que é o Mister FPGA? O Mister FPGA é basicamente um FPGA, um chip FPGA, que basicamente a pessoa desenvolveu um código-fonte em que descreveu o hardware para ser semelhante, basicamente igual, a um console antigo, um Master System, por exemplo, um Mega Drive. Então, basicamente aqui é uma emulação via hardware. É basicamente como se ele tivesse descrito a parte do videogame. Então, esse tipo de projeto é basicamente isso. Em vez de ser uma emulação no computador, que é via software, aqui ele está emulando o hardware, como seria o processador. Ele escreveu o processador, ele escreveu a memória, ele escreveu tudo isso em um chip FPGA. Então, mostrando assim a grande relevância do FPGA também na indústria dos games, na parte retrô, por exemplo. Mas então, para isso,
nós precisamos entender como programar um FPGA utilizando sistemas digitais, utilizando o conhecimento que a gente tem de eletrônica analógica. Por isso, a gente pode utilizar dois tipos de marca de FPGA. A gente pode utilizar a marca da Altera, que ela é mais conhecida aqui no Ocidente, mais utilizada, que atualmente ela foi comprada pela Intel. Ou a gente pode utilizar a Xilinx, que é uma empresa do Oriente que também fabrica FPGAs. Eu tenho comigo um FPGA da Altera. E em futuros vídeos nós utilizaremos uma prática demonstrando esse FPGA em funcionamento. Mas, a priori, vamos utilizar um ambiente de desenvolvimento que a própria Intel fornece, continua ainda com o mesmo fabricante anterior, de forma educativa para manter o mesmo padrão. E este software vocês podem encontrar com bastante facilidade na internet, que é o Quartus. Quartus Prime ou Quartus 2. Isso aí vai de acordo com a versão que você for escolher. Para começar com o FPGA, a gente está aqui no próprio aplicativo, no próprio software, a própria IDE. Aqui é o Quartus 2 da versão 13.0 SP1. Essa versão é a mais antiga que existe, mas ela dá um suporte na simulação. Eu tenho a versão, eu tive alguns contratempos, aí eu estou demonstrando para vocês na versão do Quartus 2, versão 13.0. Então, para começar um projeto, a gente vem aqui Create a New Project, a gente vem aqui em Next, define onde vai ficar o projeto. O projeto vai ficar na pasta da nossa aula, Sistema. E eu vou criar a pasta Aula 01. É sempre uma boa prática o teu arquivo principal ter o mesmo nome do teu projeto, e o teu arquivo principal ter o mesmo nome da tua pasta para identificação, mas não necessariamente obrigatório. Mas vamos ver em próximos vídeos como que a gente consegue fazer isso. Mas a priori deixe sempre com o mesmo nome. Aula 01, aula 01, próximo, próximo, e a gente seleciona o nosso dispositivo. O meu é o Ciclone 4, que é o EP466E22C8. E aqui tem as especificações dele. Quantidade de multiplicadores de 9 bits, embarcado, PLL, clocks globais, bits de memória. Mas para a nossa aplicação agora não é necessário saber disso. Somente um circuito que a gente vai fazer um circuito bem simples e para simulação. Aqui nada é que ele dá uma visão geral para você. Top level, nome de projeto e tudo mais. Finaliza. E aqui ele vai carregar o projeto. E aqui está o nosso projeto. E aí a gente vem aqui em cima, New, ou na barra de ferramentas em File, e vai criar o arquivo VHDL. Existem dois tipos de linguagens que dá para programar o FPGA, VHDL e Verilog. O Verilog é como se fosse um pouco mais de baixo nível. Mas como nosso intuito é aprender a linguagem, aprender de uma forma um pouco mais fácil e simples de início, vamos nos utilizar mais VHDL. E aqui nós podemos aqui do Ctrl mais, a gente dá um zoom, e Ctrl menos, a gente dá um zoom out. Menos menos é um comentário, então é sempre bom deixar um comentário, colocar a sua e colocar a data do projeto. E aí, para definir sempre o projeto, a gente precisa definir a entidade. E a entidade, ela vem junto com o nome do nosso projeto. E o comando is, dizendo assim, a nossa entidade, ela é o quê? E a gente vai definir os sinais que existem no nosso projeto, no nosso circuito. E os nossos sinais, eles vão ser dois sinais de entrada e dois sinais de saída, porque eu quero fazer uma porta AND e uma porta OR. Eu vou ter um sinal de nome A, do tipo de entrada, do tipo bit. Você vê que ele até completa para mim. Tem um sinal B, entrada, do tipo bit. E vou querer um sinal
O1 de saída, bit também, tem um sinal O2 do tipo bit, do tipo de saída, e é um sinal bit. Só deixar aqui alinhado. E a gente não precisa deixar um ponto e vírgula no final, porque o último sinal ele é identificado através do ponto e vírgula aqui do nosso port. E terminando a entidade, a gente tem que sempre botar end entity e o nome da entidade, que é aula 01, e terminar com ponto e vírgula. Nossa arquitetura, que é onde a gente vai botar o circuito que vai ser, a gente tem que sempre definir como architecture e o nome pode ser qualquer um. Eu vou chamar de RTL, poderia ser circuito, lógica, o nome que vocês preferirem. Of, ou seja, de qual entidade, que é a aula 01. Is, ou seja, o que é arquitetura. No final a gente tem que definir fim da arquitetura, o nome dela e dar um ponto e vírgula. E a gente começa com begin e faz o circuito. Nosso circuito vai ser basicamente O1, recebe, esse aqui é o sinal de recebe, end B, a gente vai ter O2, vai ser A ou E. E basicamente esse é o circuito. Existem técnicas que são utilizadas e práticas que são utilizadas em VHDL para a gente não utilizar de cara os sinais daqui de cima. A gente pode utilizar sinais intermediários que podem servir tanto como entrada como saída de dados. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas, aqui é só para demonstrar o circuito. Se a gente for compilar e jogar numa placa, a gente faz Start Compilation. Se for só para fazer análise e síntese do circuito, é só análise e síntese, que é ter uma compilação mais rápida. A gente salva o arquivo, vai salvar como aula01.vhd, porque é um VHDL. Clicamos em salvar e ele vai fazer a análise e síntese do nosso projeto. A gente vem aqui em Tools, Netlist Viewers, RTL Viewer. E ele vai gerar para a gente o nosso circuito. Uma interface bem simples, é 2013. Ele mostra aqui a porta O e a porta END. E aí a gente vem, para simular, a gente tem que criar um novo arquivo, que é University Program Vector Waveform. A gente clica em OK. E vai abrir essa interface aqui, bem simples também. E a gente vai vir aqui em Edit, Node or Bus. Ele vai abrir essa janela, a gente vem em Node Finder e seleciona, ele clica em List, que ele vai listar todos os tipos de nós. E a gente quer jogar todos os nós. Pressionamos OK, OK. E aí a gente vai fazer o seguinte, o B é o menos significativo, quer fazer a tabela verdade. Então a gente bota aqui um clock. A gente vai criar um clock aqui de 10 nanosegundos. E o outro, a gente vai criar um clock de 20 nanosegundos, um clock maior. E aí a gente vai vir em Simulation Options e colocar Quartus 2 Simulator, que é a simulação gratuita, que eles recomendam somente para propostas acadêmicas, que é o nosso caso. E a gente vem aqui e rodar a simulação funcional, pede para salvar, e a gente pode chamar de qualquer nome, vou chamar de aula 01, assim como a gente está chamando nosso projeto. Clicou em salvar. Ele vai rodar a simulação. E aí, aparece para a gente. A gente pode utilizar a ferramenta de lupa. Podemos visualizar aqui O1, a porta END. Então, 0 e 0, saída 0. 1 e 0, saída 0. 0 e 1, saída 0. 1 e 1, saída verdadeira, saída 1. Então, está equivalente à porta END, que a saída vai ser verdadeira se todas as entradas forem verdadeiras. Já a porta OR, basta uma das entradas ser verdadeira para a saída ser verdadeira. E o que nós vemos aqui? 0 com 0, saída 0. 1 com 0, saída 1. 0 com 1, saída 1. E 1 com 1, saída 1. E a gente consegue observar isso em todo o resto. E para sair do zoom, a gente vem aqui em View, Fit in Window, e está aqui todo o nosso formato de onda. Então aqui está provado que o nosso circuito está funcionando perfeitamente.
Então, pessoal, era isso para a aula de hoje, questão do quartos. Na próxima aula, ver se eu consigo já trazer a versão mais atualizada, que ela tem uma interface um pouco mais atualizada, um pouco mais bonita. Caso não, a gente continua com a versão Quartos 13, que traz o mesmo funcionamento. Tudo bem? Então, caso vocês queiram utilizar, a instalação é bem simples. O Quartos 13 vocês baixam a versão web, e a versão, no caso, o web versão light, que é a versão gratuita, que não precisa de licença. E a 22 também, a versão light, e não a versão pro. E aí vocês conseguem utilizar e assim desenvolver os seus projetos. Então, esse é o fim do vídeo. Agradeço a presença de todos. Incentivo novamente a deixar o seu joinha. Não esquecer de ativar o sininho para futuros vídeos. Deixar sempre o feedback. E no próximo vídeo, abrangeremos mais um pouco sobre FPGA e abrangeremos sobre utilizar sinais na nossa arquitetura para redirecionar os sinais da nossa entidade. E aí veremos alguns circuitos para poder fazer a prática desses sistemas digitais. Então, nos vemos no próximo vídeo.